Fala, rapaziada do canal. Então, hoje a gente vai falar sobre Bitcoin, né? Mais especificamente sobre o Brasil. No dia 20 de agosto vai ter na Câmara dos Deputados uma votação sobre reserva estratégica de Bitcoin, né? E também alguns números aí sobre o porquê investir em dolarização de patrimônio, né? E fazer algumas, digamos, a gente vai comparar alguns números sobre a caixinha da Nubank, né, que é uma caixinha que rende CDI, 115% do CDI, e um outro projeto, que é o projeto da Perena, que está rendendo 18% ao ano com dólar, certo? Mas basicamente stablecoin, né? Criptomoeda ainda, certo? Antes de mais nada, eu peço que vocês deixem aí o like e se inscrevam no canal para não estar perdendo nenhum vídeo que eu sempre trago aí para vocês, que são sempre muito interessantes e que são projetos, novos projetos, informações sobre o mundo cripto e geopolítico aí. E sem mais delongas, vamos aí logo para o vídeo que eu quero mostrar para vocês, é muito interessante e eu acho que vocês vão gostar, certo? Bom, primeiro então, vamos aí para a notícia, né, que é basicamente, a gente está aqui neste site aqui, né, que é a Câmara terá audiência sobre reserva estratégica de Bitcoin no Brasil, né? A proposta prevê a aquisição gradual de ativos como forma de diversificar as reservas brasileiras e ampliar a exposição do Tesouro Nacional à nova economia digital, né? Parece que o Brasil demorou um pouquinho, mas como diz aqui mesmo, né? A gente vai dar uma olhada e eu achei bem interessante o texto deles e eu acho que vale muito a pena a gente observar aí que vai acontecer no dia 20 de agosto desse mês, né? 20 desse mês. Tá? A Câmara dos Deputados realizará no dia 20 de agosto uma audiência pública para debater o projeto de lei que propõe a criação de reserva estratégica soberana de bitcoins, né? A proposta prevê a aquisição gradual de ativos digitais como forma de diversificar as reservas brasileiras e ampliar a exposição do Tesouro Nacional à nova economia digital, né? O projeto brasileiro estabelece que até 5% das reservas internacionais possam ser alocadas em criptomoedas sob gestão direta do Banco Central, né? O estímulo ao uso de tecnologias baseadas em blockchain no setor público e privado, a diversificação do portfólio financeiro do Estado e a criação de um possível lastro para a moeda digital brasileira, o DREX, né, que a gente já sabia sobre o DREX, e aqui eles inclusive falam, né, que esse poderia ser um possível lastro para a moeda digital, né, porque a gente sabe que o real, né, a moeda brasileira, fiat, fiduciária, não existe lastro, né, a gente não tem um controle da impressão de dinheiro, basicamente. E aqui eles falam que talvez, né, seria uma possível lastro para a moeda do real, né, que é uma CBDC, né, que é uma criptomoeda controlada pelo Estado, né. E acho interessante, né, eu não gosto muito de CBDC, mas acho interessante essa parte deles quererem pegar o Bitcoin, né, como um lastro, porque basicamente, na minha visão, o Bitcoin é o lastro do dinheiro, né, já que não existe um lastro real nem do dólar nem de nenhuma moeda fiduciária, pelo menos ao meu conhecimento, né, já que no século passado, né, o dólar ele tirou o lastro ao ouro, né, não existe mais um lastro nem ao dólar, né, nem ao real existe. Eu acho interessante essa proposta aí de que de repente poderia ser um lastro para a moeda digital brasileira, o que pode inclusive aumentar, né, diminuir a inflação e aumentar, né, digamos o real pode ter um impacto bem grande sobre isso, né. E eu vou deixar aí a proposta inteira aí para vocês verem a notícia, né, vocês podem dar uma olhadinha. Eu queria trazer só mesmo aqui as partes importantes e a gente pode ver que como isso, né, como o Bitcoin, não só o Bitcoin, mas as criptomoedas estão sendo faladas no mundo inteiro, né, as instituições estão cada vez comprando mais, e a gente vê de que hoje em dia não é mais tanto aquilo de comprar e vender Bitcoin, né, o pessoal quer realmente ter uma reserva de valor a longo prazo, né, 5, 10, 20, 30, 100 anos, né, de repente para o próximo século mesmo a gente tem aí um valor bem interessante para o Bitcoin, né? A gente não pode dizer até onde o Bitcoin vai chegar, mas a gente vê o crescimento do Bitcoin exponencialmente, né?
Então, cara, eu acho que é bom a gente ficar atento aí no dia 20 para ver o que o Brasil vai decidir, né, e como vai funcionar esse lastro ao Drex. De repente, eu vou trazer aí para vocês, eu acho que é interessante eu trazer para vocês essa notícia, né, do dia 20. Não sei se a gente pode fazer até uma live de repente, se eu conseguir um canal. Se não, eu faço realmente depois um react, né, eu trago os pontos importantes que foram falados nesse dia, tá? E o que eu queria mostrar para vocês após esse assunto, né, após esse assunto da reserva estratégica de Bitcoin no Brasil, eu queria mostrar para vocês, né, uma comparação que eu fiz, né, de investimento dolarizado, né, e o investimento sem contar na inflação da moeda do real, claro, apenas tirando os impostos que é cobrado no Brasil através da caixinha da Nubank, né, que é uma caixinha bem famosa aí do brasileiro médio, e um outro projeto que não digo que é o melhor projeto, tá, mas é um projeto bem interessante que eu participo, tá? Tudo que eu mostro sempre aqui no canal é educacional, não é uma forma para vocês investirem, mas sim o que eu faço, tá? Dá certo, o que eu faço dá certo, e eu vivo disso, né? Eu faço isso, então é uma forma economicamente falando, interessante, né, de abranger também os horizontes e que talvez vocês possam ter aí né, novas opções mais interessantes do que apenas deixar ali rendendo, né, na Nubank. Tá, eu vim aqui, como sempre, eu troco ideia com o meu segundo cérebro, que é o ChatGPT, né, nosso assistente virtual aí, tá? Eu botei aqui duas opções para eles, né, que é a opção 1 do APY de 18% ao ano, né, rendimento composto e sem impostos mencionados, né, porque basicamente seria na autocustódia, né, como eu já expliquei, né, não teria algo economicamente falando com o Brasil, né, não tem uma aplicação, seria uma aplicação de staking, né, em cripto, né, DeFi, né. Eu usei um valor inicial, né, um valor aí, um exemplificado de R$20 mil, né, uma rentabilidade de 18% ao ano, tá? E depois usei a opção 2, né, 115% do CDI, que a rentabilidade bruta seria 12,25% ao ano, né, e teria que descontar o imposto de renda, tá? Eu fiz ele anual porque também daí já desconto o IOF, né, ele zera o IOF para o brasileiro também, já é ao menos um imposto, né? Então, conclusão, pedi para ele qual que é a conclusão, né? Se seria o projeto ali da Perena, né? Que seria, eu me baseei no projeto da Perena ali, tá? Depois eu mostro para vocês. Seria o de 18% e o 115% do CDI, né? Esses aqui são os líquidos, 18% anual e o 10% anual, só para que você já consegue ter uma ideia. E, né, o lucro em um ano com o APY da Perena seria mais ou menos com R$20 mil, 3.600 no ano. E na caixinha de 115% do CDI da Nubank, daria mais ou menos 2.082, tá? Média mensal do APY do projeto cripto, né, de finanças descentralizadas, seriam mais ou menos R$300 ao mês, e na Nubank mais ou menos R$ 173,50, tá? Isso é uma média mensal, tá? Então, aqui mesmo ele falou, né, a opção com APY de 18 rende mais, com cerca de 1.500 a mais por ano em lucro líquido, tá? Aqui ele diz risco e tal, mas aqui realmente, mesmo que o APY ali da Perena, que às vezes ele tá menos, às vezes tá 17, às vezes tá 16, mesmo, né, se trocasse um pouco o APY, aqui a gente vê que a rentabilidade líquida do CDI da Nubank seria 10,41, né? Isso é um APY bem baixo, né? E aqui você pode ver aqui, né? Esse aqui né, seria o projeto da Perena, que inclusive eu tenho no canal, tá? Eu vou deixar aqui na descrição, eu posso deixar, mas eu também sempre deixo aqui no card, tá? Que é o airdrop da Perena. Então, além de você, né, ter este APY aqui, né, ter esse rendimento anual, né, sobre o seu valor, você também tem as recompensas, né, que seria aqui as pétalas para quando vir o airdrop, né, como o canal é baseado em airdrop praticamente, você vai ganhar os pontos para quando vir o TGE, né, o lançamento desta moeda virtual, você pode transformar em dólar ou comprar inclusive Bitcoin, né, isso aí vai depender da estratégia que você usa de proteção de patrimônio a longo prazo ou a curto prazo, depende muito da sua intenção, né, do que fazer com o seu investimento. Tá?
como eu mostrei aqui, né, 18%, né, eu inclusive botei aqui $80 só para ver o rendimento e também para mostrar para vocês, né, que já deu, não chegou a dar uma semana, eu acho que deu 5 dias, tá, deu 38 centavos com 82 dólares, né? Isso aí mesmo seria para mostrar para vocês a diferença de investir num projeto de finança descentralizada, né, DeFi, que é o foco aqui do nosso canal, né, que são as finanças sem depender de um banco específico, sem depender de um governo específico, sem depender de uma moeda, né, tudo dolarizado, como no mundo DeFi, é tudo baseado em stablecoins, né, são projetos bem interessantes com retorno bem altos, tá? Então, como a gente viu aí, tá valendo muito a pena este da Perena, né? E eu acredito que tem vários outros projetos que inclusive eu já trouxe no canal também. Recomendo muito vocês darem uma olhada em todos os projetos que eu trouxe, porque todos esses projetos são melhores do que a caixinha da Nubank, tá? Eu sempre trago e pressiono esse botão sempre, porque eu quero que vocês entendam que deixar dinheiro em um banco tradicional sem um rendimento real, né? Sem falar da inflação, sem falar dos impostos, IOF, que agora recentemente aumentou, você tem autocustódia, né? Então, caso venha acontecer algum problema com esse banco, ou inclusive o governo brasileiro chegar a colapsar, né, como já é o esperado, né, para o ano de 2027, você tem essa segurança de ter investimentos em outras plataformas, né? Ah, mas e daí o meu dinheiro, né? Não sei, cara. Você tendo as 12 palavras, como eu já expliquei também das carteiras, você pode movimentar o seu dinheiro a hora que você quiser. Não é de segunda a sexta-feira, né? Como a gente sabe aí, o mercado de criptomoedas, ele funciona 24 horas / 7 dias por semana, ou seja, é non-stop, entendeu? Não para nunca, tá? E eu quero que vocês entendam e que vocês se aprimorem cada vez mais. Esse é o intuito aqui do canal, tá? Além dos meus mentorados, que também eu aconselho eles a sempre darem uma olhadinha aqui no meu canal, tá? Mas é isso, rapaziada, tá? Eu quero que vocês né, entendam do que está acontecendo aí no mundo, da economia mundial, né? E tudo tem a ver com a mudança tecnológica, né? Que a gente já vê acontecendo. E, bom, para quem quer participar da comunidade grátis, né? A gente tem o grupo grátis, né? A gente também tem a comunidade fechada. A comunidade fechada tem acesso através da minha mentoria, né? Também vou deixar aqui embaixo, caso você tenha interesse em começar nesse mercado, você tem o acesso imersivo comigo, né? Que seria uma semana inteira, né? A gente pode ver, conversar sobre as aulas, né? Mas é do básico até o avançado, até a autonomia, né? Porque o objetivo da mentoria seria realmente explicar do começo, fazer as transações com vocês e explicar como funciona, né? Por mais que eu tenha aqui vários vídeos explicando como funciona, eu sei que muita gente prefere ter ao vivo ali, né? Conversar sobre, e eu estou disponível, né? Alguns alunos aí já conseguiram essa autonomia, já estão no nosso grupo, né? Inclusive, eu vou mostrar aqui para vocês o que acontece dentro da nossa comunidade fechada, tá? Basicamente aqui, se vocês verem, a gente sempre traz informações, né, sobre inclusive quando vender, quando comprar, onde está o Bitcoin, né? Então essa aqui é a nossa comunidade privada, né? Na grátis a gente traz mais informações, e aqui a gente traz, né, a gente conversa com os alunos, a gente traz muito do que está acontecendo, né? As notícias para vocês entenderem melhor sobre o mercado, né? Enfim, aqui tem milhares de informações, milhares de projetos que a gente traz antes, né, para vocês estarem ligados e continuarem aí farmando dinheiro, farmando dólar, como sempre, tá? Bom, esse foi o vídeo de hoje, um vídeo bem rápido mesmo para vocês ficarem atentos aí no dia 20. Eu vou trazer depois mais sobre o que aconteceu, sobre a estratégia, né, do Brasil de fazer uma reserva de Bitcoin. Certo, família? Bom, então a gente se vê aí na próxima. Obrigado e até mais.